Vou dar aqui 5 passos para vocês, tá? Primeiro passo, verifique com antecedência se todos conhecem os padrões. Teu colaborador está começando na empresa, foi direcionado a ele quais as atividades, a forma que deve ser feita, no prazo, na qualidade e para quem deve ser entregue aquela atividade. Então, é preciso, antes de mais nada, você compreender se o seu colaborador sabe. Ele sabe realmente o que ele deve fazer? Esse é um primeiro critério de avaliação necessário para o gestor. Eu volto a repetir, o óbvio precisa ser dito. Porque para você está tudo muito claro, mas para a tua equipe nem sempre está. E você, como gestor, você precisa saber com frequência se está sendo compreendido as atividades com os seus funcionários. Senão, eles começam a fazer de toda forma. Se você não acompanha, se você não monitora, o resultado não acontece como esperado. Então, de tempos em tempos, é necessário primeiro treinar a equipe, mas antes de mais nada ali, você compreender se eles sabem quais são os padrões definidos pela empresa, quais são os processos que devem ser realizados. Porque, sabe aquela coisa do jeitinho brasileiro? Todo mundo acaba inventando, descobrindo uma nova forma de se fazer a atividade. E aí, uma daquelas ali acaba ferindo as regras de conduta da empresa, acaba ferindo os valores da empresa, acaba afetando a forma de dialogar com o seu cliente. E aí a experiência como um todo acaba não sendo traduzida da melhor forma. Então, certifique-se com antecedência se o seu colaborador de fato conhece os padrões pré-estabelecidos, tá bom? Segundo, promova um consenso quanto à forma de verificação de cada tarefa. É o que eu estou dizendo aqui. Como ela tem que ser feita? Você tem que criar um consenso com toda a equipe que aquela atividade deve ser feita, entende? Da maneira que deve ser feita e não inventada. Porque, olha só, eu tenho aqui alguns exemplos, né? Eu vou em empresas, eu tenho clientes que existem dois gestores. Um pela manhã e um pela tarde. Aí o da manhã, ele envolve a equipe de uma maneira e as pessoas começam a realizar as atividades daquela forma. Quando chega o outro gestor, ele faz de uma maneira diferente. E aí o que acontece? Tem membros da equipe da manhã que gosta de como a da tarde faz. E aí ele meio que sabota a referência do primeiro colaborador, do primeiro gestor. E aí, e vice-versa. Ou seja, se você não cria um consenso de como é que deve ser feito as atividades, você perde autoridade, você perde visibilidade. Duque, mas vamos lá. Eu estou aqui na tua live, eu compreendi muito bem que isso deve ser feito. Mas o outro gestor está nem aí para isso. Seguinte, eu digo muito isso. Na comunicação, quem comanda a comunicação é quem tem mais conhecimento. É quem tem mais conhecimento. É quem, de fato, estudou as referências comunicativas, a forma de lidar com pessoas. E aí, você que está escutando aqui o Duque dizer, é você que tem que chamar ali para conversa. E, primeiro, coloque os pontos positivos e os pontos negativos daquele tipo de relacionamento. Porque, na verdade, muitos começam a olhar para o próprio umbigo. Meu jeito é assim, eu sou sempre assim, eu vou ser sempre assim. Já ouviram, né, Gabriela? É por aí. Olha a Ruth dizendo, já vi essa cena antes. Acontece, essa é a realidade. Mas eu preciso que você comece a alinhar. Por quê? É o teu que está... a tua profissão, é a tua carreira que está em jogo. Sabe? Entenda o seguinte, você tem uma trajetória. E a sua trajetória, ela tem que construir um legado. E esse legado, ele é construído dia após dia. Dia após dia. Gestão a gestão. A forma como você entende o teu colaborador
Entende? Então você não pode deixar que outros interfiram naquela atividade. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui com você. Eu não quero que você chame o outro para o embate, de forma alguma. Eu estou dizendo aqui que você vai colocar uma situação onde seja benéfico para todos. E aí você vai entendendo ali, com o jogo de cintura necessário, para que seja o mais congruente, o mais próximo para os dois, o melhor para os dois. Tá? Por quê? Gente, não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. A gestão, ela acontece dia após dia. Eu posso dizer inúmeras formas de você trabalhar melhor na sua gestão. Só que são pessoas. Pessoas são imprevisíveis. Cada um com as suas próprias necessidades. Cada um com as suas realidades. E aí, eu preciso que você tenha, conforme já foi dito aqui, olha só, inclusive, um alinhamento. Tem que existir um alinhamento. Se não existir esse alinhamento, quem vai sair beneficiada é a tua equipe. Mas no sentido de todos venceram e todos vão ficar acomodados. E acomodação não traz resultado. Acomodação não traz resultado. O caos reinando entre você e o outro gestor beneficia ali a acomodação dos seus colaboradores. Não é o que os seus colaboradores gostam de ouvir, é o que eles precisam ouvir, é o que eles precisam fazer. E é você e o outro gestor, no caso, que a gente está trazendo aqui um exemplo prático, vocês têm que alinhar essas ideias para que vocês entendem quais são as estratégias da empresa, quais são os resultados esperados pela empresa e fazer com que isso seja ali mais atrativo para os seus colaboradores. Senão, eles sempre vão ficar usando ali vocês como moeda de troca, no sentido de o que me beneficiar, o que menos me cobrar, melhor. Então, é muito importante você começar a amadurecer ao máximo esse tipo de atuação, tá bom? Eu estou vivendo isso na prática. Eu estou com clientes com esse caso. E a gente está aí conseguindo alinhar essas expectativas dos dois lados, tá bom? Terceiro ponto aqui, muito importante. Observe e registre-se, né? Observe e registre o que for necessário. Faz parte da tua jornada observar os teus colaboradores. Gente, o primeiro passo é observar. Eu não quero que você julgue ainda, eu quero que você observe. Por que está sendo feito daquela forma? Por que o funcionário está fazendo daquele jeito? Observe. Veja, tenha fatos. Comece a extrair os fatos como eles são, observando. Não vá para a zona de julgamento ainda. Tá? Observou? Se necessário, registre isso. Anote isso em um lugar. Se necessário, repasse isso ao setor responsável de uma gestão de pessoas, de recursos humanos. Por quê? Olha só, experiência própria isso. Experiência própria. Já chegou ao ponto de eu precisar demitir funcionário. Demitir funcionário. E aí, quando eu vou solicitar esse desligamento, começam a fazer vários e vários questionamentos. Alguns eu sabia na ponta da língua, outros já tinham passado, eu não me recordava. E aí a empresa avalia muito será que vale a pena eu demitir um funcionário? Porque ele pode me colocar na justiça, ele não, né? Sabe aquela situação chata de você quer demitir, mas você não consegue argumentar o suficiente para que aquela demissão ocorra? Quem aqui não já passou por uma situação parecida com essa? Então, registre isso ao máximo para que exista um histórico daquele colaborador de pontos positivos e de aspectos que precisariam ser melhorados. E se chegar ao ponto de demitir, é sinal que ele não conseguiu evoluir. É sinal que ele não se dedicou o suficiente para mudar o seu comportamento. Então, é importante você observar e registrar. E aí sim você vai para essa parte de julgamento. Esse julgamento ele deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, uma análise mais de performance, indicando ali os seus indicadores, se ele atingiu as expectativas, as metas sobre a entrega, sobre o que ele está sendo avaliado, né? Então, aqueles indicadores
mais técnicos, mais profissionais, e por outro prisma, que é a sua parte comportamental. Se ele é uma pessoa que demonstra entusiasmo, é uma pessoa que tem um relacionamento interpessoal bacana, ele é uma pessoa agradável, ele deve ser avaliado por esses dois prismas. Por quê? Quando você olha para uma parte comportamental, às vezes você tem ali uma pessoa que é totalmente bruta, uma pessoa que é totalmente incoerente, uma pessoa que é totalmente intransigente, mas a pessoa tem um bom resultado. E aí, o que acontece? A pessoa tem bom resultado, fico com ela. Acaba você ficando porque a entrega está muito boa, né? Aí você fica com aquele funcionário que, na verdade, destrói todo o senso de equipe. Todo o clima criado dentro da organização é prejudicado porque tem uma pessoa ali, né, como se fosse uma laranja podre dentro. Então, você tem que entender que é necessário existir um equilíbrio entre a parte comportamental e essa parte mais técnica profissional. Existem estudos, inclusive, que falam que se você tem uma performance muito baixa na parte comportamental, não tem nem conversa. Você tem que demitir essa pessoa. Porque vai muito também para o senso moral, o senso ético. Quando você tem uma pessoa que não consegue trabalhar em equipe, uma pessoa que não sabe, né, trabalhar em prol dos outros também, você acaba criando um ambiente tão pesado que contamina todo mundo. E aí a performance de todos cai. Então é importante você avaliar, sim, o aspecto comportamental. Inclusive, a gente vai falar muito isso dentro da nossa Masterclass também. Inclusive, a gente vai criar ali alguns parâmetros de avaliação que vai te ajudar muito aí na sua gestão, tá? E aí, além de você fazer esse seu julgamento, eu quero que você comece, então, a próxima etapa é tomar as medidas cabíveis. Você já criou ali critérios de avaliação que vão te beneficiar, compreende? Vão te beneficiar no sentido de agora eu sei o que eu devo fazer. Eu devo treinar, eu devo ter um feedback com maior frequência, eu devo alinhar as expectativas dele, não foi o que ele estava esperando, então você começa ali a monitorar melhor. Então, a atitude deve ser realizada. Uma coisa fundamental, líder notável, preste atenção. Se você não tomar a atitude correta, se você não tomar uma atitude, se você for aquela pessoa que fica com receio em tomar determinadas atitudes, a tua equipe, o teu colaborador vai fazer com que você não tenha autoridade sobre ela. Porque ele não vai achar você capaz. Ele vai ficar te desafiando o tempo todo. Então, tenha uma postura coerente, mas tenha uma postura firme também. Tá bom? Então, 5 dicas aqui fundamentais para você começar a criar critérios de avaliação.